Minha história com Resident Evil começou bem novo, assistindo principalmente meu tio jogar Resident Evil 2 ou 3 no seu PlayStation 1. Não consigo lembrar exatamente qual era, pois eu era muito novo. Ver os protagonistas da série andando por uma Raccoon City em total caos e rondada por zumbis chamou muito a minha atenção na época. A partir daquele dia, eu fiquei fissurado por algo que não poderia ter. Por questões financeiras, o meu único contato com Resident Evil era assistir o meu tio jogar de vez em nunca, ver algumas capturas de tela dos jogos da série em revistas de videogames e comprar alguns CDs piratas de R$ 10 de Resident Evil 1 e 2 para jogar no meu PlayStation 1 inexistente. Então, imaginem a minha surpresa ao saber da existência não só de um, mas 2 filmes de Resident Evil. Comi esses filmes com farofa a partir dos meus 6 ou 7 anos de existência e Resident Evil virou parte da minha personalidade pela maior parte da minha infância e pré-adolescência. Questões financeiras, novamente, né? O meu primeiro console foi um PlayStation 2 destravado, quando o 3 já estava para ser lançado. Lá passei incontáveis horas jogando Resident Evil 4, achando que estava zerando o jogo, até descobrir que a área do castelo era só a segunda parte daquele jogo gigante. Apesar de Resident Evil 5 funilar a franquia cada vez mais para jogos mais focados na ação, é provavelmente o jogo da franquia que eu mais joguei. Me diverti horrores jogando a história em co-op e principalmente o modo mercenários. Acredito que Resident Evil 5 tem um lugar marcado no meu coração, justamente por ter sido um dos primeiros jogos onde tentei platinar no PlayStation 3. Depois disso, comecei com um caminho sem volta de tentar platinar todos os jogos que jogo. Dito tudo isso, por conta do meu hype pelo lançamento do mais novo jogo da franquia, passei os últimos 2 meses platinando jogos anteriores da franquia que não tinha jogado ou platinado, como Resident Evil 6, 7 e Village, e reassistindo os filmes live action e animados. Estava tentando platinar o remake do primeiro jogo, e o 9 lançou nesse meio tempo. Platinado, aliás. A minha ligação com o primeiro jogo do Resident Evil não é tão forte quanto ao 2, o 3, o 4 ou o 5, mas sempre gostei do tratamento realizado pelo remake anos após o lançamento do jogo original. Depois do sucesso estrondoso do primeiro jogo, o estúdio Constantin Film comprou os direitos de um filme baseado no primeiro jogo. Hoje sabemos que o filme foi dirigido por Paul W.S. Anderson e teve uma recepção mista, para dizer o mínimo. Admito para vocês que, mesmo sem os óculos da nostalgia, o único filme em live action que realmente gosto é o primeiro. Ainda não sei quando vou lançar o meu vídeo sobre o primeiro filme, mas será o próximo depois desse. Então, se alguém tiver um mínimo de interesse para saber o que eu penso do primeiro filme, se inscrevam para não perder. Mas se eu dissesse que o primeiro diretor com a responsabilidade de adaptar a franquia para os cinemas era para ser George A. Romero, o responsável por revitalizar o gênero do terror no final dos anos 60. Com críticas sociais pertinentes para com o tempo em que se vivia e com suas novas interpretações de zumbis. Interpretações essas que serviram de inspiração para inúmeros diretores e escritores posteriormente, inclusive para a criação da franquia Resident Evil. O documentário, de 1 hora e 50 minutos, George A. Romero's Resident Evil, possui a premissa de contar um pouco mais sobre o quase filme, visto que o diretor foi demitido por desavenças criativas, mesmo tendo escrito um esboço de script inteiro que hoje você pode acessar tranquilamente na internet. Eu era familiar com essa história, mas resolvi assistir o documentário pelo amor que tenho pela franquia e pelo diretor, e para ver se haviam algumas informações novas que justificassem a existência de um documentário de 1 hora e 50 minutos. Vou começar pontuando coisas que gostei sobre o documentário no geral. Como um documentário sobre o quase filme de Resident Evil por George A. Romero, gosto que utilizam parte do documentário para falar sobre as origens do diretor e o impacto que A Noite dos Mortos-Vivos teve não só no cinema de terror, mas no mundo do cinema como um todo. Em seguida, o documentário faz o mesmo sobre as origens de Resident Evil, as inspirações tomadas pelos diretores criativos do jogo em filmes de George Romero e como o jogo superou as expectativas de venda da Capcom. Primeiras conversas sobre uma adaptação do jogo para um filme começam com 30 minutos de documentário. Saber um pouco mais sobre Romero e Resident Evil estava sendo bom. Até esse momento, minha única crítica negativa no filme seria a intro do documentário, de 3 minutos e 25 segundos, que tenta recriar a intro do primeiro jogo. Entendo a motivação de fazer isso, né? Como uma forma de homenagear o primeiro jogo, sei lá, tentar mostrar que o filme foi feito para os fãs de Resident Evil. Mas sei lá, colocar um cara qualquer, com uma roupa militar qualquer, numa mansão qualquer, só para atingir pontos com os fãs, é meio... além de ajudar a aumentar, sem motivo, a duração do filme, que já é longo para o material que eles resolveram mostrar. Como se não bastassem, eles fizeram o mesmo no final do filme. Mas no final eu já estava cansado e isso não me afetou muito. George Romero entra novamente na história quando ele é chamado para dirigir o comercial de lançamento de Resident Evil 2. Eu pensava que, beleza, agora eles vão finalmente falar sobre o assunto principal do filme. Título do filme. Mas o filme às vezes perde tempo com algumas entrevistas, principalmente com a desse cara aqui, que aparentemente só está no filme para hypar Resident Evil e o diretor. And it just made me want a live action Resident Evil movie so bad. At that time there was nothing more I wanted than a live action Resident Evil movie. I guess you could say it was so upsetting that you have the godfather of the zombie horror genre
The person who inspired the Resident Evil series lined up to make a movie, who has already proven himself countless times with his films, with the Resident Evil 2 trailer. This guy knew Resident Evil, so when I found out he wrote the script and it never came to be, it was very upsetting. I feel like if anybody was going to do the Resident Evil series justice, it would have been George Romero. Again, he's the godfather of the zombie horror genre. Sério, todas as falas dele não somam nada ao conteúdo do filme. Não sei se ele tem algo a ver com a criação desse documentário, mas realmente não me faz sentido nenhum ele ter tanto tempo de tela. Como se não bastasse, o filme decide utilizar um áudio de 5 minutos, tirado diretamente de um podcast, onde um cara lê resumidamente um script rejeitado para um filme de Resident Evil. No geral, eu acho legal a ideia do documentário mostrar como o filme poderia ter sido antes de Romero reescrevê-lo. Mas eles poderiam ter achado uma forma melhor, não? Não tô brincando quando eu falo que foram 5 minutos corridos escutando um trecho de um podcast. Queria mencionar que o único personagem que realmente gostei de escutar nessas entrevistas foi George Demy, um diretor que conheceu o Romero desde a sua adolescência. O seu relato sobre o falecimento do antigo diretor realmente me pegou desprevenido e eu senti a dor dele. Então, depois de 53 minutos, o documentário finalmente começa a falar sobre George A. Romero, Resident Evil. Beleza. Demorou pra chegar aqui, mas finalmente chegamos. E honestamente, eu realmente gostei da maior parte dessa sessão. O documentário explana que o diretor utilizava alguns fóruns online a partir do início dos anos 2000 para falar sobre o roteiro do filme com os fãs e mostrava estar ansioso para dirigir o mesmo. Infelizmente, a Capcom não estava de acordo com as alterações de personagens no roteiro de Romero, o que é engraçado, visto que os filmes subsequentes a toda essa história cagaram na cabeça de praticamente todos os personagens dos jogos. O estúdio Constantin Film também não estava de acordo com o quão sangrento era o roteiro do diretor, e juntando um com um, Romero foi demitido do projeto. Talvez uma das escolhas criativas mais burras já tomadas na história do cinema de terror hollywoodiano que a gente conhece. Não li o roteiro de Romero inteiro, até porque não precisei, visto que o documentário resolve resumir o roteiro inteiro através de um clipe de podcast de novo, por aproximadamente 13 minutos seguidos. Não sei vocês, mas acredito que teria uma forma melhor de mostrar uma exposição de informações em um documentário, sem ter que colocar alguém lendo um script num podcast por 13 minutos seguidos. Nesse momento já estamos em 1 hora e 33 minutos e o assunto tecnicamente já terminou. O script foi lido, os motivos da demissão dele foram explanados, mas ainda temos mais de 20 minutos de filme. Olha, eu entendo o quão gênio o Romero foi, inclusive eu simplesmente amo o Dia dos Mortos-Vivos. E aprecio que o documentário tenha resolvido fazer uma sessão memorial do diretor no final do filme, falando sobre o seu final de carreira e falecimento. Mas 14 minutos de todos os entrevistados, com níveis de relevância questionáveis, dando declarações finais sobre a vida e a morte do diretor, não ficou muito legal. Eu falei tanto sobre a duração desse documentário, pois eu amo assistir documentários. Então é difícil pra mim passar pano pra um documentário com quase 2 horas de duração sobre um assunto, e esse assunto é falado e detalhado por um pouco mais de 30 minutos. É claro que um filme que fala sobre a vida de George Romero pode falar também de sua morte. O que me pega é que depois de tanta enrolação e arrasto, o assunto principal ser mencionado, o filme também se enrola e se arrasta pra dizer adeus para uma das personalidades mais fantásticas e queridas do mundo do cinema. Aí os meus elogios feitos no começo do vídeo sobre as sessões que falam sobre as origens de Romero e Resident Evil acabam caindo por terra também, pois apesar de eu gostar do que foi mostrado e falado, eu sinto que esse contexto, que é necessário para alguém entender o motivo da existência desse filme, precisava ser muito mais breve. Sinto também que metade das entrevistas não acrescentaram muita coisa ao objetivo final do filme, que, relembrando, era falar sobre o quase filme de Resident Evil por George Romero. Antes que alguém possa mencionar que não gosta de filmes longos, é muito pelo contrário. Um dos meus filmes favoritos dos últimos 2 anos foi O Brutalista, e esse filme teve mais de 3 horas e meia de duração. Só que comparando um tempo de um filme com o outro, O Brutalista utiliza cada minuto que tem para contar a história que o diretor sentiu que precisava contar. Você consegue sentir a motivação do filme em cada cena. Obviamente eu não quero comparar um filme com o outro, até porque são formas completamente diferentes de se contar uma história, com objetivos completamente diferentes. Mas eu quero mostrar o porquê a duração de um filme importa. Não me interessa se ele tem 1 hora e 20, 1 hora e meia, 2 horas ou 3 horas. A intenção de quem está fazendo o filme precisa refletir no ritmo do filme. Não acho normal um assunto que renda um pouco mais de 30 minutos ser esticado para quase 2 horas. Apesar dos pesares, eu recomendaria esse filme para qualquer um que gosta dos filmes de Romero e para quem gosta da franquia de Resident Evil. O filme é cheio de detalhes que talvez façam quem já é fã de um ou de outro, ou dos dois, como eu, apreciarem mais o que poderia ter sido. Se você for alguém que não seja desse mundo e só se interessa para saber sobre esse filme de Resident Evil, escrito e dirigido por George Romero, eu sugiro que você leia algum artigo sobre isso em algum site de cinema ou algum vídeo no YouTube que resume os fatos. Admito que esse documentário me decepcionou, pois eu esperava muito mais.
É por isso que, na minha opinião, George A. Romero's Resident Evil merece 2 estrelas de 5. Eu peço desculpas pela qualidade do áudio do vídeo, visto que eu não tenho um microfone decente, então eu estou utilizando o microfone do meu próprio notebook para isso, e ele não é dos melhores. Se vocês quiserem me ajudar a comprar um microfone decente, podem me apoiar no Apoia-se, ou simplesmente dar um like para ajudar na divulgação e se inscrever no canal para receber mais. Até a próxima.